Bora lá, pessoal. A aula de hoje será uma revisão voltada, direcionada para a prova de Projeto Arquitetônico 2. Lembrando que a prova contará com 10 questões. Essas 10 questões serão baseadas especificamente na revisão de hoje, tá? Para essa revisão eu não preparei nenhum material de apoio, ou seja, como é um conteúdo que vai revisar todos os planos de aulas anteriores, então vocês só irão necessitar do material disponibilizado no Google Sala de Aula. Oriento a vocês que tenham em mãos abertos 3 planos de aula da referida disciplina. Vocês baixem e salvem no celular de vocês, tá? Conforme eu falei anteriormente, só foram 3 planos de aula fornecidos na sala. Então foi do dia 26/3, o plano de aula do dia 4/2 e um plano de aula no dia 16/4. Então esses planos que eu vou explicar agora serão necessários para vocês poderem responder a avaliação de projeto arquitetônico 2, tá ok? A prova terá a duração de 1h30. Estarei 100% à disposição de vocês. Caso vocês tenham uma dúvida, uma necessidade na hora da prova, podem me mandar à vontade, podem me mandar mensagem à vontade, que eu irei responder com o maior prazer. Ok? Lembrando que o primeiro conteúdo que a gente trabalhou em sala foi levantamento arquitetônico. O levantamento arquitetônico, sobre esse assunto, pode cair no máximo duas ou uma questão, né? Depende muito da situação. Então eu vou explanar para vocês o que seria um levantamento arquitetônico. Levantamento arquitetônico nada mais é que o levantamento de informações da prática, informações de obras, de elementos sólidos realizados para o projeto, ou seja, para o croquis. Então você vai a campo, faz um levantamento de uma determinada residência, de uma determinada edificação, e essas informações que você faz, você traz para o croquis, uma espécie de rascunho. Então você vai a campo buscar essas informações através de ferramentas, a exemplo de trena, que serve para medir as dimensões da edificação, lápis, que você vai transcrever as informações e vai fazer as anotações para o caderno, né, para a folhazinha de croquis, de rascunho. Talvez vocês utilizem também de alguma câmera fotográfica para registrar os ambientes, para que na frente você venha a ter alguma dúvida. A foto será essencial para você esclarecer essa situação. Ok? Então, o levantamento arquitetônico, falando resumidamente, nada mais é que a obtenção de informações da edificação trazida para o papel, trazida para o rascunho. Esse levantamento, a principal função dele serve para que você possa, projetista ou profissional da área, fazer algum projeto baseado na edificação existente. Então essas informações que foram levantadas a campo, ela serve para que eu possa fazer uma ampliação da minha edificação ou até mesmo uma reforma. Para quem trabalha muito em escritório, a maioria das atividades são realizadas através de levantamento arquitetônicos, né? Lembrando que esses levantamentos não são especificamente para edificações, né? Pode ser levantamento de terrenos também, levantamento de praças, né? Levantamento de ruas. Depende muito do tipo de estrutura que você quer levantar, quer transcrever essas informações para projeto, tá ok? Porque na maioria das vezes, pessoal, quando você faz o levantamento arquitetônico de uma determinada edificação, aquela edificação não tem projeto, ou o projeto dela se perdeu com o passar do tempo. Então você vai ter que refazer todo o projeto para que seja viável o projetista, vocês, profissionais da área, saberem a dimensão da obra, saber onde eu devo ampliar, o que eu devo modificar. Vocês vão
fazer um apanhado de informações necessárias para que possam desdenhar execuções futuras que queiram fazer, certo? Então, assim, eu poderia dizer que será essencial o levantamento quando você quer fazer a planta novamente numa determinada edificação. Se aquela obra já existe, não tem uma planta arquitetônica e você quer remodelar aquela edificação, vocês têm que ter uma ideia, vocês têm que idealizar. Então, para chegar e não executar imediatamente sem o uso de projeto, pode ocorrer perdas, né? Perdas grotescas, perdas que serão ocasionados por erros de prática, né? Os erros de prática, erros de práticas que são necessariamente erros de execução, eles são ocasionados pela ausência de um determinado projeto arquitetônico. Se eu não tenho projeto, existirá uma maior probabilidade de ocasionar, acontecer erros durante a execução de uma determinada edificação. Então o projeto ele é muito essencial para que eu, executor, que irá executar o projeto de vocês, profissionais da área, possa ter uma noção de como vai ficar a minha obra quando terminar a execução. Então o projeto será essencial. Então, consequentemente, o levantamento arquitetônico ele será mais essencial ainda para aquelas obras que não existem projetos. Eu sou construtor, não, na verdade, eu sou um proprietário e quero fazer uma ampliação da minha edificação, tá certo? Só que minha propriedade, a minha edificação, ela não tem projeto arquitetônico. Foi construída por um mestre de obras, sem projeto. Eu quero fazer a ampliação dela. Para que eu não faça uma ampliação desordenada, desorganizada da minha edificação, eu vou contratar um profissional, vocês que estão assistindo minha aula. Sinta-se contratado, entre aspas, por mim para remodelar, fazer ampliação, uma reforma nessa minha edificação, né? Então vocês projetistas irão a campo, irão fazer um levantamento da minha edificação. Esse levantamento vocês vão redesenhar, vocês vão pegar, vão desenhar o que já existe na edificação, vocês vão desenhar a edificação existente. Quando vocês transcrevem, absorvem essas informações existentes para o croquis, para o papel, para o rascunho, vocês refazem a planta já existente daquela edificação em planta baixa. Aí, a partir daquela planta baixa, vocês vão ver a necessidade de mudança, de reforma. Então, será o contrapé inicial para se organizar as idealizações de reformas. Então, a partir desse ponto, quando você faz a planta baixa arquitetônica do seu levantamento, é a partir daí que você vai dar início à reforma daquela edificação. Você vai reformar primeiramente em projeto, idealizado por vocês profissionais. Quando terminado, entrega o projeto ao proprietário. Aí, a partir da autorização do proprietário, ele contrata um profissional que vai executar o projeto de vocês, certo? Então vocês podem observar a importância de um levantamento arquitetônico. Lembrando que um levantamento arquitetônico mal executado pode dar erros futuramente quando forem fazer as atividades construtivas naquela edificação, tá certo? Então temos que ter o maior cuidado na hora de fazer um determinado levantamento arquitetônico. Sabemos que para executar um levantamento arquitetônico necessitamos, né, fielmente da trena. Então, com a trena, a gente vai saber as dimensões de cada ambiente, as dimensões das paredes, a altura de pé direito, dimensão de porta, não é isso? Então, essas informações são necessárias que eu possa fazer uma ampliação. Se eu tiver um quarto de 4 metros de largura, um exemplo hipotético, e eu quero ampliar esse quarto para 6 metros, eu devo fornecer em projeto, na parede que vai demolir, a parede que se vai construir, é isso? Então, eu estou fazendo uma remodelagem, estou fazendo uma reforma de projeto, uma reforma da edificação,
a partir do meu projeto. Tá certo? Então, entre outras palavras, se cai alguma questão sobre levantamento arquitetônico na prova que pode vir a cair, vocês sabem que os materiais necessários, né, os materiais fundamentais para realizar um determinado levantamento arquitetônico, né, é uma folha em branco, uma folha A4, uma folha A3, né, uma prancheta para o profissional apoiar a folha, lápis, que você vai fazer anotações importantes sobre a edificação, você vai desenhar o seu croquis em planta baixa da edificação a partir das medidas levantadas. E a trena, né, pessoal? A trena é importante para que você possa ter a noção das medidas, das dimensões, para quando for redesenhar o seu projeto em softwares específicos. O AutoCAD é um software bastante utilizado por nós profissionais da área, tá certo? E lembrando que o projeto arquitetônico ele não conta com nem corte, o levantamento arquitetônico ele não contará com nem corte nem com fachada. Mas por que ele não contará com nem corte e nem com fachada? Porque o levantamento arquitetônico será um levantamento onde vai ocasionar mudanças de projeto. Então não é necessário que após o meu levantamento arquitetônico, né, a obtenção dessas medidas de informações, eu faça a planta baixa e depois de fazer a planta baixa, a partir do levantamento arquitetônico, eu venho fazer um corte e a fachada daquele projeto. Porque a finalidade não é essa. A finalidade do levantamento arquitetônico é refazer o projeto, reformar a minha residência. Então ele consistirá basicamente apenas com uma planta baixa. Porque a partir da planta baixa de informações levantadas em campos, eu vou refazer o meu novo projeto. Aí sim, quando eu refazer o meu novo projeto, aí eu poderei compor o meu projeto pelos cortes e pelas fachadas, ok? Então, ele é muito importante. Mas, Cleberson, mas se o profissional, o proprietário, a pessoa que quer contratar o meu serviço não quiser fazer reforma na residência dele, ele não quer fazer nenhum tipo de agregação de uma nova estrutura na residência dele, ele quer somente refazer a obra dele em projeto. Ele tinha um projeto, perdeu o projeto e quer refazer novamente o projeto e quer guardar. Aí sim, aí você vai a campo, refaz o levantamento arquitetônico, se não vai modificar nada, ele quer o projeto tal qual a edificação dele, aí você refaz os cortes e as fachadas. Lembrando que essa situação raramente acontece, né? Dificilmente. Em toda a minha experiência na área, durante toda a minha formação e experiência, eu nunca cheguei a ver um levantamento arquitetônico com tal exigência, com tal situação, tá certo? Sem mais delongas, então o primeiro passo será o assunto sobre levantamento arquitetônico que acabamos de ver nesse instante. Pessoal, então nessa outra situação aqui, nessa aula de revisão, a gente vai trabalhar muito com os índices urbanísticos, tá, pessoal? Índices urbanísticos ou parâmetros urbanísticos. Lembrando que esses índices ou parâmetros urbanísticos aí, eles são computados, eles são descritos de acordo com o PDDU de cada cidade. Cada cidade, cada plano diretor de desenvolvimento urbano contém os seus parâmetros urbanísticos. Lembrando que eles são essenciais, são fundamentais, vou deixar até entre aspas, são fundamentais para se obter o crescimento organizado de uma determinada região. Tá? Então, esses parâmetros aí, ele controla o crescimento de uma determinada zona, para que aquele crescimento não venha a ser ocasionado de maneira desordenada, tá? Mas como é que é isso, Cleberson? Esses parâmetros, eles servem para me orientar como eu devo construir naquela região, tá? Então, são exigências orientativas de como construir a minha edificação, tá? Eu devo obedecer os parâmetros urbanísticos? Sim, você deve obedecer o plano diretor, porque se você não obedecer
o plano diretor, sua obra pode ser embargada, ela pode ser multada por ir a desencontro às exigências do PDDU. Lembrando que para uma cidade que tem um plano diretor eficaz, que tem fiscalização, para você construir, anteriormente você deve mandar um projeto para a prefeitura local. Se o projeto for analisado e for autorizado que você pode construir, aí sim, aí você está apto a construir. Agora, se você pega, manda seu projeto para a prefeitura, os profissionais analisam e vê que o seu projeto não está em acordo com o plano diretor, eles mandam o projeto para você novamente, refazer as alterações necessárias, tá ok? Se seu projeto é ok, pode construir. Se não tiver ok, eles mandam você refazer as alterações, tá? Você não pode construir sem autorização da prefeitura local. Porque se você construir sem autorização, e quando a fiscalização for lá, eles vão verificar se sua obra tem ou não tem alvará de construção. Porque se não tiver, sua obra será paralisada, certo? Ok? Então, eles são um conjunto de normas, né? Conjunto de normas estabelecidas de acordo com o PDDU de cada cidade. Lembrando que cada cidade tem um PDDU. Ok? Os principais índices que digo para vocês é o gabarito. Lembrando, para quem não sabe o que é gabarito, é a altura máxima da minha edificação, tá? O pé direito. Mas não, pé direito não, porque o pé direito sabemos que ele funciona de acordo com cada pavimento. O pé direito, para quem não sabe, é a altura que vai de piso a piso. Já o gabarito não, o gabarito será a altura máxima da minha edificação. Se minha edificação tem 10 pavimentos, o gabarito será a altura máxima e o pé direito seria a altura de cada pavimento, ok? Lembrando, pessoal, que o gabarito, a altura máxima da edificação, ele varia de localidade para localidade, tá? Buscando aqui a cidade de Sobral como exemplo, é uma cidade que tem um certo patrimônio histórico no seu centro, tem uma historicidade muito elevada no seu centro urbano, que o PDDU da cidade de Sobral, eles estabelecem, eles orientam que os gabaritos de determinadas obras que venham a ser construídas, eles não devem ultrapassar a altura das edificações históricas já existentes. Aquelas edificações que são tombadas, que são preservadas, elas devem manter o contexto histórico da cidade. Então, se eu for construir no próximo uma obra preservada historicamente, eu não devo construir um gabarito maior do que essas obras. Porque se eu construir uma edificação maior do que essas obras, eu posso estar ocultando, obstruindo a visualização dessas obras históricas, né? Porque se eu construir uma obra maior, elas podem estar ocasionando a obstrução da visão dessas obras tombadas. Então, assim, para quem nunca leu, para quem nunca teve o conhecimento do PDDU de Sobral, e vocês pegarem, vocês podem observar que o gabarito de obras a serem construídas no centro urbano da cidade, eles têm no máximo mesmo 3 metros, né? 3, 3,5, 4. Algumas estabelecem no máximo 6. São gabaritos de acordo com a altura das obras tombadas, né? Obras já existentes são preservadas historicamente, né? Então, assim, então a principal função do gabarito é controlar a verticalização, né? A verticalização nada mais é que a construção de 2 ou mais pavimentos. Quando eu começo a construir para cima, se eu não tiver cuidado da construção, não tiver uma organização da construção na localidade, eu posso estar poluindo visualmente alguma edificação histórica, alguma paisagem,
né? Então, assim, se minha cidade ela é uma cidade paisagística, eu tenho a minha paisagem de um lado e vou construir uma obra de outro lado, né? Então, assim, se eu construir a minha edificação em frente à minha paisagem e que o gabarito dela cobre a visualização daquela paisagem, vocês podem observar que eu estou o quê? Estou poluindo a minha cidade, né? Se aquela paisagem era vista anteriormente, eu construo uma obra na frente, a obra dificulta a visualização, estou fazendo uma obstrução de visualização, eu estou poluindo, tá certo? Então, entre outras palavras aí, o gabarito ele expressa nada mais do que a altura de cada edificação, tá? E essa altura, lembrando que é determinada por cada zona da cidade. Tem cidades que aceitam gabaritos de 6 metros, tem localidades que aceitam gabaritos de altura máxima de 9 metros, né? Ocorre uma variação, ok? Pessoal, geralmente o cálculo do gabarito não é calculado o subsolo e a cobertura, tá? Casas também de máquinas de elevadores e reservatórios não são computados no gabarito. Então, se eu tiver uma edificação, né, de vários pavimentos, o subsolo ele não conta como gabarito. O que vai contar como a altura do gabarito é aquela altura que se dá início ao nível do terreno, no primeiro pavimento, tá? Então, eu só posso computar a altura como gabarito aquela altura que se dá início ao nível do terreno. Então, assim, o que estiver abaixo do solo, abaixo do nível do solo, não é computado como gabarito. Coberturas. Coberturas, digo, quando eu tenho um telhado. O telhado também, ele não vem computar como gabarito. Então, a cobertura eu posso tirar como altura a ser computada no gabarito. Casas de margem, elevadores e reservatórios. Aqui no meu desenho, se eu tivesse um reservatório mais ou menos aqui, no último pavimento, a altura do reservatório, ele não vem a ser computado no gabarito. Mas por que, Clebson, o reservatório não vem a ser computado no gabarito? De acordo com alguns planos diretores, eles especificam que o reservatório ele não apresenta dimensão numa determinada proporção que venha a obstruir uma determinada edificação, uma determinada paisagem. A proporção da dimensão dele é tão pequena que não venha a obstruir por completo aquele elemento, sendo paisagem ou uma obra preservada historicamente, tá? Então, vocês puderem fazer a comparação entre a dimensão de um reservatório e a dimensão de um pavimento, teoricamente o pavimento vai ter uma proporção maior, certo, do que um reservatório. Ok? Então o gabarito seria essa altura total aqui, ó. Certo? A altura de toda a minha edificação. Lembrando que cada parâmetro urbanístico eu deixo uma observação para vocês, né? A altura do gabarito ele não é a altura padronizada a ser adotada por cada plano diretor de cada cidade. Lembrando que cada cidade tem seu plano diretor e cada cidade vai estabelecer a altura máxima de seu gabarito naquela determinada zona. Ok? Pessoal, o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento ele é muito importante. É porque a partir dele eu vou saber a área máxima total a ser construída do meu lote, certo? Então, o coeficiente de aproveitamento é a relação que me estabelece o quanto eu vou construir no meu lote, certo? Se eu vou construir, mas lembrando que essa área de construção é a área máxima, ok? A área a ser construída naquela zona. Então, ela tem uma relação da seguinte fórmula. Reduzindo a fórmula para vocês, eu adoto da seguinte maneira. CA, que significa coeficiente ou índice de aproveitamento,
Vocês podem ver essa abreviação por CA ou IA. IA, que é índice de aproveitamento ou coeficiente de aproveitamento, tem o mesmo significado. Então, o coeficiente de aproveitamento é expressado pela relação da área total construída, né, que eu represento pelas iniciais AC, que é a área construída, dividido pela área do lote, né, a área total do lote. Essa será a minha fórmula matriz para saber o quanto eu posso construir de área máxima naquele lote. Certo? Ah, tá difícil, quero um exemplo. Vamos ao exemplo. Hipotetizando aqui. Aqui na Vila São José, no município de Tamboril, tem um determinado plano diretor que me diz que o coeficiente de aproveitamento para essa região é de 2,5. Lembrando que o coeficiente de aproveitamento, quem estabelece é cada plano diretor de cada município. Não são nós projetistas que vamos determinar o quanto devemos construir, não somos nós profissionais da área que iremos calcular o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento ele já vem descrito, já vem fornecido de acordo com o quadro, a tabelazinha das leis de uso e ocupação do solo, ok? Que é contido no plano diretor de cada cidade, o código de postura do município. Então são os profissionais que regem aquele município, que orientam, que estabelecem o quanto de coeficiente de aproveitamento relacionada para cada região. Continuando nosso exemplo aqui, pessoal. Aqui o município de Tamboril, analisando o plano diretor desse município, aqui no bairro da Vila São José, ele me disse que o coeficiente de aproveitamento é de 2,5, tá? E um cliente, ele me contrata para executar seu projeto num lote de 15 por 30. Então, o meu lote vai ter uma dimensão de 15 de testada e 30 de profundidade. Para quem não sabe, testada é a frente do lote, 15 metros. De testada é a frente do lote, e 30 de profundidade será a largura do meu lote, né? Então, aqui na Vila São José, o cliente me contratou para executar meu projeto no seu lote que apresentou uma dimensão de 15 por 30. Só que naquela minha região, aqui na Vila São José, o meu coeficiente de aproveitamento, a prefeitura me disse que é de 2,5. Então, essa formulazinha de coeficiente de aproveitamento é a principal fórmula que vocês devem saber o quanto vocês podem construir, né? O quanto vocês podem fazer de área construída. Lembrando, pessoal, que a área construída é toda a área coberta, certo? Então, assim, para que vocês saibam que é uma área construída, vocês devem entender que é aquela área que tem cobertura. Eu tenho piso e tenho cobertura. Tenho cobertura e tenho piso. Ok? Então, assim. Então, vamos lá. Então, para saber o quanto eu posso construir no meu lote, eu faço a seguinte relação. Ó. CA, que é coeficiente de aproveitamento, é igual a área construída dividido pela área do meu lote. Ok? Lembrando que coeficiente de aproveitamento, quem fornece é o plano diretor local. E quanto equivale o meu coeficiente de aproveitamento? 2,5. Lembrando novamente que coeficiente de aproveitamento, quem não fornece é os profissionais, mas sim o plano diretor, os profissionais que elaboraram aquele plano. Então, okay. Área construída. Qual seria a área construída total máxima naquele meu lote, naquela determinada região? Eu não sei, eu quero encontrar. Então, repita, a área construída. Qual seria a área do lote? A área do lote é a obtenção da multiplicação da testada pela a profundidade, que seria a área seria igual a 15 por 30, 15 multiplicado por 30.
A área do meu lote aqui seria de 450 metros quadrados. Ok? Então, fazendo a relação aqui de uma regra de 3 simples, né? Meio pelos extremos, a área construída total que eu poderia construir naquele meu lote, naquela zona, seria 2,5 multiplicado por 450 dá 1.125 metros quadrados. Então, metros quadrados. Então, naquela região eu posso construir, né, de área coberta até 1.125 metros quadrados. Mas vocês podem estar se perguntando, mas como eu posso fazer isso se meu terreno, meu lote, apresenta uma área de 450 metros quadrados? Como é que eu posso construir 1.125 metros quadrados num lote apenas de 450 metros quadrados de área? Então aqui, pessoal, o plano diretor me fala que essa aqui é a área máxima. Então essa área máxima aqui, eu posso fazer a verticalização com ela. Eu posso construir vários pavimentos, certo? Então eu posso construir um pavimento sobre o outro, até totalizar esta área máxima aqui. Se eu quisesse saber quantos pavimentos eu poderia construir, né, era só fazer a relação da área construída total dividido pela área do lote, né? Eu poderia saber quantos pavimentos eu poderia construir, total tamanho da área do lote. Tá, ok? Então a área construída total, né, que é o AC, ele não especifica o quanto você vai construir no lote. Ele especifica de maneira geral, o quanto eu posso construir de maneira geral, contabilizando a verticalização, contabilizando o uso de com o uso de mais de um pavimento, ok? Lembrando que o cálculo da área construída, que é uma observação também, ele vai variar de plano diretor para plano diretor, né? E a área construída aqui, o coeficiente de aproveitamento, ele nunca vai ser igual em determinada região conforme outra região. Ocorre uma variação determinada pelo plano diretor. Eu poderia dizer que o coeficiente de aproveitamento do centro da cidade de Sobral, ele nunca será igual ao coeficiente de aproveitamento de um loteamento fora da cidade. Porque um loteamento fora da cidade eu posso verticalizar o máximo que o plano me permite. Já na cidade, no centro da cidade, não. Eu estou limitado, tá certo? Então assim, mas Cleberson, e como é que eu sei quanto eu posso verticalizar? Um exemplo bem comum aqui, pessoal, seria o seguinte. Só pegar o calculador aqui para vocês, certo? O meu lote apresenta uma área de 450 metros quadrados, não é isso? E eu descobri no meu coeficiente de aproveitamento que eu posso construir até 1.125 metros quadrados. Se eu pudesse ocupar o meu lote 100%, eu fazeria a seguinte relação: 1.125 dividido por 450. Daria a construção de 2 pavimentos e meio de área de 450 metros quadrados. Então seria 450 no primeiro pavimento, mais 450 no segundo pavimento, mais a metade de 450 no terceiro. A metade de 450 será 225, que vai totalizar quanto? 1.125. É o máximo que eu posso construir. Eu posso construir acima, Cleberson? Não. Eu posso construir abaixo? Pode. Ah, eu não quero construir meus 2 pavimentos e meio. Eu quero construir apenas 2 pavimentos de 450 metros quadrados. Eu posso? Pode. No primeiro pavimento você teria 450 metros quadrados. No segundo, 450 metros quadrados. Irá totalizar quanto? 900 metros quadrados de área construída. Num total de quanto que eu posso construir? 1.125. Né? Ainda falta um bocado para que eu chegasse ao máximo, só que eu não quis construir. Então, pessoal, vocês podem observar que
O coeficiente de aproveitamento, ele vai definir o quanto eu posso construir de área máxima. Eu posso ultrapassar? Não. Eu posso construir menos? Pode. Varia de profissional para profissional. Ok? Eu peço que vocês coloquem isso aqui debaixo do braço, né? Anota isso aqui, é muito importante, ó. A área construída é assumir todas as áreas dos pisos, cobertos do edifício. Eu falei para você que a área construída é aquela área que tem piso e tem cobertura, aquelas áreas que são cobertas. Não são calculadas, não são computadas como área construídas subsolo, que são destinados para estacionamento, varandas junto às salas e quartos, né? Essas aqui são as famosas sacadas, a área de circulação vertical, que poderia ser uma escada, um elevador, uma rampa. Essas áreas aí, elas não podem ser computadas como área construída. Caixa d'água também não, zeladoria, né, que é o famoso depósito, né? Depósito de edifícios de mais de um pavimento, de vários pavimentos, né? Tem a área do zelador, que faz a estocagem do seu material, e entre outros, né? Lembrando que beiral de até 1 metro de largura, ele não é estabelecido como área construída, né? Ele não é computado como área construída. O beiral que apresentar largura maior de 1 metro, ele já é contabilizado como área de cobertura. Deixa de ser beiral e funciona como cobertura. Se é cobertura e tem piso, é área construída. Ok? Pessoal, taxa de ocupação, eu vou ser mais ligeiro. Taxa de ocupação é a projeção da minha edificação que ela faz no solo, no lote, tá certo? Então eu poderia dizer, entre outras palavras, que a taxa de ocupação será a construção do primeiro pavimento no lote, certo? Então, um plano de diretores vão me definir o quanto eu devo construir, o quanto eu devo ocupar no meu terreno no primeiro lote, tá certo? Para os conceitos técnicos, dizem que é a projeção da edificação sobre o lote, né? Entre outras palavras, falamos resumidamente, nada mais é que a construção do primeiro pavimento no lote, no terreno, tá certo? Vamos dar um exemplo. A formulazinha é bem simples, ó. A formulazinha será taxa de ocupação, quanto eu posso ocupar no terreno, é igual a área construída, né, a área de projeção horizontal, né, a área construída que eu vou construir no primeiro lote, dividido pela área do terreno, que é a área do lote. Lembrando que a taxa de ocupação ela é expressada em porcentagem. E reiterando aqui para vocês, a taxa de ocupação, quem fornece o quanto você vai ocupar no lote, não são vocês profissionais. Quem vai fornecer é o plano diretor. O plano diretor vai me dizer se eu posso ocupar 60%, 70%, 50%, 40%, certo? Então quem define o tanto que eu devo ocupar no primeiro lote, o quanto eu vou construir no terreno, é a minha taxa de ocupação. Vamos usar um exemplo. Para exemplificar, vamos pensar num terreno de 10 por 20, né? Vou desenhar aqui para você, vai ficar bonitinho. Um terreno ele vai ter 10 de testada, que é 10 metros de frente, e 20 de profundidade, que será 20 metros de largura, né? 10 multiplicado por 20, eu vou ter uma área de quanto? 200 metros quadrados. Ok? Só que eu vou construir agora em outro bairro da cidade, aqui da cidade de Tamboril. Eu vou construir no Monte Azul. No Monte Azul me diz que para construir naquela região, a taxa de ocupação é de 60%. Ok? Então, para construir no Monte Azul, eu tenho uma taxa de ocupação de quanto? De 60%. Como é que eu saberia o quanto eu posso construir no primeiro terreno, no primeiro pavimento, no lote? Bem simples, ó. Só substituir na fórmula, né? Taxa de ocupação, ó, então, se meu terreno tem área igual de 200 metros quadrados e a taxa de ocupação naquele lugar, naquela localidade de 60%, eu vou
saber o quanto eu devo construir no meu primeiro pavimento. A fórmula não é essa? Taxa de ocupação é igual a área construída dividido pela área do lote. Vocês podem observar que essa formulazinha ela é muito parecida com a fórmula do coeficiente de aproveitamento, não é isso? O que vai diferir de uma da outra? A fórmula do coeficiente de aproveitamento ele vai definir a área construída total da minha edificação. Já a formulazinha da taxa de ocupação vai me definir a área construída do primeiro pavimento, a área que eu posso construir no terreno, no lote. Eu não posso ultrapassar essa área na construção do lote, tá certo? Uma, que é o coeficiente de aproveitamento, me estabelece o quanto eu vou construir total, computando a verticalização, e a taxa de ocupação vai definir o quanto eu posso construir só naquele lugar, só no lote, no primeiro pavimento. Ok? Dando continuidade. Então vamos lá, se a taxa de ocupação é 60%, eu vou fazer o método da substituição. Ó. É quanto? 60%. A área construída, eu não sei. Né? E a área do lote, 200 metros quadrados. Então aqui a relaçãozinha é 23 simples. Ó. A área construída aqui seria 61% multiplicado por 200. Ó. Então, ponto 60, tirando aqui, ó, tirei da porcentagem, multiplicado por 200. É igual a 120 metros quadrados. Então aqui eu poderia construir no terreno, como primeiro pavimento, somente 120 metros quadrados. Cleberson, e o restante? E os 80 metros quadrados que sobraram para completar os 200 metros quadrados do lote? Olha, os outros 80 metros quadrados, ele vai ficar como área livre, tá? Então você pode só construir apenas aqui nesse terreno, só 120 metros quadrados no primeiro pavimento, ok? Já que eu dou continuidade, deixa eu só pegar umas pilhas aqui do mouse que está descarregando, já que eu volto. Pessoal, é assim, aí Cleberson, se a taxa de ocupação é 60% e meu terreno tem apenas 200 metros quadrados, eu sei que eu posso construir 120 metros quadrados apenas no primeiro pavimento. E quanto eu posso verticalizar de terreno? Quanto é que eu posso verticalizar na minha edificação? Para saber a verticalização, pessoal, quem vai definir é o seu coeficiente de aproveitamento. Pegando como exemplo anterior, suponhamos que o coeficiente de aproveitamento na cidade de Tamboril, na zona do Monte Azul, suponhamos que é de 2,5. 2, pronto. Lembrando que o coeficiente de aproveitamento, reiterando, quem fornece é o plano diretor. E ele me diz que no Monte Azul tem um coeficiente de aproveitamento de 2. Né? Aí eu queria saber o quanto eu posso construir total. É simples, ó, só aplicar na fórmula do coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é igual a área construída dividido pela área do lote. Vocês podem observar que as fórmulas são iguais. Ó. Né? O que vai diferir, vai diferenciar uma da outra é que uma estabelece a construção total e a outra apenas do pavimento térreo. Substituindo na fórmula, o coeficiente de aproveitamento naquela região é quanto? 2. E quem fornece? Plano diretor. Não sou o projetista que estabelece, não. É igual a área construída, eu quero encontrar o quanto eu posso construir ao máximo, dividido pela área do lote. A área do meu lote naquela região é quanto? É um terreno de 200 metros quadrados. Então a área construída aqui seria quanto? 2 multiplicado por 200 dá 400 metros quadrados. Mas Cleberson, a taxa de ocupação me diz que eu posso construir até 120 somente. E o coeficiente de aproveitamento me diz que eu posso construir 400. Eu não estou entendendo mais nada. Lembrando que a taxa de ocupação vai dizer o quanto você deve construir no terreno.
E a área construída vai me dizer o quanto eu devo construir no total. Então eu posso construir mais de um pavimento, ok? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então eu posso construir além desses 120 metros quadrados? Sim, além desses 120 aqui, vocês podem construir realmente. Só que você pode construir no pavimento térreo, no terreno, só até 120 metros quadrados. Para você construir mais de 120 metros quadrados, vocês vão começar o processo de verticalização. Vocês vão ter que construir um em cima do outro, ok? Então, eu poderia construir quantos pavimentos, Cleberson? Era bem simples, ó. Né? Para o número de pavimentos. Se eu quisesse definir o número de pavimentos aqui, ó, seria a relação. O quanto eu posso construir total? 400 metros quadrados, né? Eu posso construir até 400 metros quadrados, nunca superior. Posso construir inferior? Pode. Né? Dividido, lembrando que é dividido pela área do primeiro pavimento térreo. 400 metros quadrados dividido por 120 metros quadrados. Darei com os pavimentos. 400 dividido por 120. Daria 3 pavimentos, 33. Ó. Então, eu poderia construir até 3 pavimentos, 3,33 pavimentos. Sabemos que não existe 3,33 de pavimentos, né? Então, eu construí apenas quantos pavimentos? 3 pavimentos. Cada pavimento de área de quanto? 120 metros quadrados. Né? Porque se eu posso ocupar, taxa de ocupação me diz que eu posso ocupar apenas 120 metros quadrados do meu lote, né? E o coeficiente de aproveitamento me diz que eu posso construir até 400 metros quadrados, eu vou ter que verticalizar. Então, cada pavimento teria uma área construída de quanto? 120. Ó. Então, no terreno eu posso construir só 120 metros quadrados, não é isso? Ó, 120. No segundo pavimento teria mais 120 metros quadrados. E no terceiro, eu teria mais quanto? 120 metros quadrados. Totalizaria quanto? 360 metros quadrados. O máximo é quanto? 400. Eu construí quantos? 360. Eu poderia construir também, né, mais 40 metros quadrados, se eu quisesse, para chegar aos meus 400. Né? Então, eu não quis construir esses 40 metros quadrados. Lembrando que a construção varia de projetista para projetista. O projetista sabe se constrói ou se não constrói. No caso, eu não construiria. Eu construiria apenas 3 pavimentos, cada pavimento tendo uma área de 120 metros quadrados, que é a área da taxa de ocupação, para ficar em pavimentos iguais. Clebson, eu poderia fazer a seguinte maneira. Eu poderia construir 120 no primeiro pavimento, que é a obrigação, né, porque a taxa de ocupação me diz que eu posso construir 60% de 200, que é 120. Né? Eu poderia, no primeiro pavimento, no pavimento térreo, construir 120 e no segundo pavimento eu poderia construir mais 120 e no terceiro eu poderia construir 160 para totalizar os meus 400. Não, pessoal. No terceiro pavimento você não poderia construir 160 metros quadrados. Por quê? Porque a projeção do terceiro pavimento, né, para quem não sabe, a projeção é a sombra que o terceiro pavimento irá projetar no solo. Ele vai ultrapassar os 120 metros quadrados permitido no terreno. Se eu já projetar, construir 120 metros quadrados no solo, no primeiro pavimento, eu não posso ter uma projeção de área construída maior do que isso, certo? Então, se eu construir terceiro pavimento com balanços, né, tiver algum balanço, alguma varanda grande, né, um ambiente em balanço,
aquela sombra, aquela projeção daquele pavimento irá incidir no meu terreno. Ele incidindo no meu terreno, ele será contabilizado como taxa de ocupação, como projeção horizontal, certo? Então, assim, entre outras palavras, eu posso dizer fielmente para vocês que a taxa de ocupação, né, de cada pavimento não deve ultrapassar o estabelecido por plano diretor. Cleberson, eu sei que o máximo é 120 metros quadrados. Eu quero construir apenas 100 metros quadrados. Pode? Pode. Já no segundo pavimento eu quero construir 120. Posso? Pode. Porque, pessoal, no segundo pavimento ele vai ter os 100 metros quadrados, mais além de 20 metros quadrados, não é isso? Então ele vai incidir a projeção de 100 metros mais 120. Ele não vai ultrapassar os 120 metros quadrados construído no terreno, porque o máximo permitido é quanto? 120 metros quadrados de projeção, de sombra que a edificação faz no terreno. Não sei se vocês entenderam. Então, eu costumo dizer, se a taxa de ocupação me permite até 120 metros quadrados, eu não devo projetar um pavimento que faça sombra maior do que 120 metros quadrados. Então, eu construí aqui parede sobre parede. Eu não iria construir um pavimento que ultrapassaria 120 metros quadrados. Porque se eu ultrapassar 120 metros quadrados de um pavimento, ele vai projetar sombra no meu terreno. Ele projetando sombra, é uma projeção horizontal. Então vai ser computado como área, como taxa de ocupação, tá certo? Então, resumidamente, eu digo para vocês que vocês construam projeto de acordo com a taxa de ocupação. Se a taxa de ocupação me diz que eu devo construir 120 metros quadrados, então que todos os pavimentos tenham 120 metros quadrados até a sua área de construção máxima. Se minha área de construção máxima é 400, que cada pavimento, pessoal, tenha uma área construída de 120 metros quadrados, né? Porque 120 mais, repetindo, mais 120 mais 120 dá 360. Então, cada pavimento vai projetar sobre o terreno uma área de quanto? 120 metros quadrados. Ele não vai ultrapassar a projeção da edificação no solo. Ah, Cleber, então eu perco os 40 metros quadrados? Não, não perde, pessoal. Se vocês quisessem construir, vocês poderiam construir uma, sei lá, uma área gourmet, uma área lá em cima do seu último pavimento, porque varia de profissão para profissional. Certo, pessoal? Aqui no caso, Cleber, qual seria meu gabarito? Se eu estou construindo 3 pavimentos e cada pavimento tem 120 metros quadrados, né? Se meu pé direito tivesse 3 metros, seria um gabarito de quanto? 9 metros, né? 3 metros no primeiro pavimento, mais 3 no segundo e mais 3 no terceiro. Totalizando 9 metros de gabarito. Ok? Pessoal, taxa de permeabilidade é aquela taxa que não deve ser construída pavimentação, que não deve ser construído piso. É aquela área de terreno natural que eu devo deixar no meu lote, para que ocorra a infiltração, a percolação de água para o interior do meu solo. Certo? Para que quando chover, né, o meu telhado, as minhas águas captem aquela água, transportem a água para o solo e aquela água que cai no terreno, no solo, ela possa infiltrar, entendeu? E possa infiltrar no terreno, não venha transbordar e venha ocasionar enchentes na minha edificação. Então a taxa de permeabilidade é aquilo, é aquela área livre do terreno que não deve ser construído nenhum tipo de pavimentação, nenhum tipo de piso, ok? A formulazinha também é bem simples, ó. Taxa de permeabilidade TP é igual a área permeável dividido pela área do lote. Sempre a área do lote, pessoal, sempre. Lembrando que a taxa de permeabilidade, quem fornece é o plano diretor. O quanto eu devo deixar de área permeável, tá certo? Pessoal, então lembrando que esses estabelecimentos aqui, dessa forma aqui, sempre é no plano diretor, tá bom? Vou utilizar como exemplo um novo bairro em Tamboril, Vila Olga.
Vou supor que a Vila Olga, para construir lá, ela tem uma taxa de permeabilização de quanto? De 25%. E meu lote tem quanto? 1.000 metros quadrados. Eu queria saber o quanto eu devo deixar de área permeável. Né? Bem simples, ó. Taxa de permeabilidade na fórmula é igual a área permeável dividido pela área do lote. A taxa de permeável é quanto naquela região? 25%. Igual a área permeável. Não sei, quero descobrir, não é isso? Dividir pela área do lote. Quanto é que é a área do meu lote? 1.000 metros quadrados. Então aqui o meio pelos extremos, a área permeável, fazendo regra de 3 simples, a área permeável aqui seria quanto? 25% vezes 1.000 daria 250 metros quadrados. Então, esses 250 metros quadrados aqui, ó, seria aquela área livre do meu terreno. Aquela área que eu não deveria construir nenhum tipo de piso, eu não deveria cimentar, né, pavimentar aquela minha área, tá certo? Pessoal, recursos, afastamento de recursos. Lembrando que tanto os afastamentos quanto os recursos, quem define é o plano diretor, tá? Frontal, né, o lateral, de fundo, né, que estabelece isso aí. Esses propostas que vocês fizeram, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, que me procure. Eu vou responder um bem rapidinho aqui, ó. Bom, em um terreno de dimensão de 10 por 25, a taxa de ocupação principal é de 40%. Calcula a área máxima de construção da edificação principal e a área livre do terreno. Pronto, eu vou primeiramente encontrar a área do meu terreno. 25 vezes 10, 250 metros quadrados de área. A taxa de ocupação é quanto? 40%. Ele quer saber qual é a... Calcule a área máxima da construção, né? A área construída, né? Ele quer saber também a área livre. Lembrando que quando se falar em área de taxa de ocupação, é a construção no pavimento térreo, viu? A construção que vai ocupar o pavimento térreo. Ou descobriam, taxa de ocupação é igual a área construída dividida pela área do lote. Taxa de ocupação naquela região é quanto? De 40%. A área construída eu não sei, né? Dividido pela área do lote, que é 250 metros quadrados. Meio pelos extremos, regra de 3 simples. A área construída seria quanto? Multiplicar. Tirando da porcentagem, 40 vezes 250, dá quanto? Opa, deu erro aqui. Vou trabalhar primeiro. 0,40 vezes 250. Vai dar quanto? 100 metros quadrados. Então 100 metros quadrados é o que eu posso ocupar de área no primeiro pavimento, tá? No terreno. Aqui é a área que eu vou ocupar, a área que eu vou construir. O restante deve ser de área livre. Se meu terreno tem 250, eu só posso construir 100 metros quadrados, o que sobrar vai ser de área livre. Então, 100 para 250, falta 150. Então, a área livre, ó, seria de 150 metros quadrados. Ok? Isso aqui é bem simples também, pessoal. Aqui em um terreno de 12 por 25, o pavimento da edificação mede 100 metros quadrados e o pavimento superior. Qual é o coeficiente de aproveitamento? Pessoal, é o seguinte, ele quer saber qual é o coeficiente de aproveitamento. Ó, como é bem simples. O coeficiente de aproveitamento da fórmula não é essa. A área construída divide pela área do lote. Né? Ele me diz que o pavimento térreo da edificação tem uma área construída de quanto? 100 metros quadrados. E a superior tinha quanto? 120. Eu somando essas duas aqui, vai dar quanto? 250 metros quadrados de área construída. Certo? Eu construí 250 metros quadrados. A área do meu lote é 12 por 25. É só multiplicar. Ó. 12 por 25. Vai dar quanto? 300 metros quadrados. Então, é só vocês dividirem aqui, ó. 250 dividido por 300.
meu coeficiente de aproveitamento aqui nessa região era de 0,83, tá? E a taxa de ocupação, Cleberson? A taxa de ocupação aqui, como eu falei anteriormente, seria de 120 metros quadrados, né? Por que não 100, Cleberson? Porque vocês percebem que o pavimento térreo tem quantos metros quadrados? 100. É isso? E o de cima tem quanto? 120. Né? Vocês podem observar que o superior passou do inferior. Passou quanto? 20 metros quadrados. Então, esses 20 que passou aqui, ele vai projetar sombra para o terreno, não vai? Vai. Então, ele deve ser computado junto com a área construída do térreo. Ó. 100 mais 20 metros quadrados que passou do pavimento superior dá quanto? 120 metros quadrados. Então, aqui no caso, a taxa de ocupação foi de 120, né? Eu não pedi, mas aqui é muito simples obter, mas o cara só quis construir 100 metros quadrados, ok? Só aí, alguns exemplos aí, vamos adiante para não prolongar, né? Aí falei também, essa aqui também eu não vou explicar porque esse aqui só foi um exercício que eu passei para vocês, tá? O passo a passo de dimensionamento. Quem tiver alguma dúvida aqui me procure, né? Já expliquei o passo a passo disso aí. E para finalizar, falarei também dos tipos de escada. Nessa prova eu não vou falar, na prova eu não vou passar questões de dimensionamento, apenas de interpretação, né? De entendimento sobre escadas. Para quem não entendeu, peço a vocês que voltem ao vídeo lá anterior da nossa última aula, que vai ter um vídeo explicativo passo a passo sobre escadas, sobre os termos técnicos, situação, né? O que é espelho, patamar, corrimão, esses agregados da escada, os tipos de escada, né? Peço a vocês também que dêem uma olhada também aqui nessas especificações, considerações das normas, tal. Relação, isso aqui com certeza vai cair em prova, digo a vocês com toda certeza, tá? Vocês dêem uma olhada nisso aqui, piso, né? Porque lembramos que piso é aquele local onde eu piso, que eu dou a minha passada na escada, deve ter uma dimensão de quanto? 0,28 a 38 centímetros. Ó. Então esse piso aqui, essa região, deve ter uma largura de quanto? De 28 a 32, vai ter dentro dessa margem. O espelho, né, para quem não sabe, espelho é a altura aqui, o batente, ele deve apresentar uma altura de 0,16, 0,18, deve estar dentro dessa margem aí, ó. Dê uma lida também nas larguras das escadas, ó. Lembrando que escada de abertura de 20 e 1,20 m são destinadas a escadas, né, comerciais e institucionais dessas edificações que mantêm a coletividade, tá? Então, para a residência, o mínimo é de quanto? 0,80. Vocês podem observar que eu estou traçando aqui os pontos mais importantes, né? Dei uma lida nos tipos de escadas, viu? Vocês já conhecem elas. Dei uma lida também o que é um piso, o local onde eu piso, o espelho, que é o batente, o que é patamar, viu? Muito importante, o que é guarda-corpo e o que é corrimão, né? São elementos que contém na escada, né? Aqui as aberturas das escadas, tá? Os patamares, ó. Lembrando que patamar deve ter uma dimensão, né? Um comprimento de acordo com a abertura da escada, tá? O comprimento aqui do meu patamar deve ser proporcional à largura da escada. Se eu tivesse a largura de 1 metro aqui, o comprimento desse patamar deveria ser 1 metro, para que não sobre aqui nenhuma rebarba aqui, nenhum salto da estrutura, ok? Então, Lebson, mas eu estou vendo aqui que a dimensão mínima da escada é de 76 centímetros e anteriormente você me falou que era 80. Qual devo seguir dos dois? Esse 76 aqui, pessoal, estabelecido de acordo com o plano diretor de cidades que não sabem como funciona a estrutura. 0,80 aqui é estabelecido por regras nacionais, né? As NBRs, normas brasileiras, aqui são municipais. Sigam a de 0,80, tá? Metros. Corrimãos, tal, né? Altura de corrimão, né? Escada com aberturas de 1,10 m de largura, recomenda corrimão dos dois lados. Dê uma lida nesses processos aqui, é o que cai, tá?
Isso aqui também não acho que não vai cair. Isso aqui é orientações particulares minhas que não deve ter alguma importância na prova. É só o que eu vi no meu dia a dia, tá? Olha, você deu uma lida nisso aqui, ó. Escadas com mais de 19 degraus, deve existir o que? Um patamar. Muito importante. Uma escada com mais de 19 degraus, deve existir patamar. Ok? Pessoal, então é isso, pessoal. Nossa revisãozinha de hoje, a parte mais importante foi parâmetros urbanísticos, deu uma pincelada sobre o levantamento arquitetônico e escadas aí. Vai cair muitas questões teóricas acerca de entendimento. Então, peço a vocês que não entenderam sobre escadas, que volte o vídeo. Caso persista alguma dúvida, estarei totalmente à disposição para fazermos uma live, fazer um momento virtual ao vivo com vocês, tá? Então fica meu forte abraço, aqui fica o meu forte abraço a vocês. Tenho certeza que grande parte dos alunos, cerca de 90, 95% vai tirar boas notas. Só não vai tirar boas notas aqueles que não pegaram nenhum tipo de material durante esse nosso momento EAD, nessa nossa empreitada. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Qualquer dúvida, não hesitem em me procurar. Estarei totalmente à disposição, tá? Fui!